Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde, e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para as estações, e para os dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Também fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto.